convidar para subir aqui a Maria Paula Monteiro, representante do coletivo feminista Várias Marias. E a Heloíse Dias Araújo, terceira sargenta da Polícia Militar. Seja bem-vinda. Qualquer um. Bem-vinda. Passar a palavra para Maria Paula. Quer vir aqui fazer sua apresentação? Bom dia. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Maria Paula Monteiro, eu sou integrante do Coletivo Feminista Várias Marias e também do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres. Eu sou jornalista, estou aqui hoje representando o coletivo. Primeiro vou agradecer esse espaço, agradecer também a organização do Conselho, o empenho principalmente aqui, colocar no Conselho em nome da Amanda, presidente, que tem se dedicado muito, e eu sei que se desdobrado em muitas para dar conta do trabalho, do trabalho da carga mental também. Agradecer o espaço da Câmara Municipal, agradecer os vereadores que estão aqui presentes e que eu me sinto também muito honrada de compartilhar esse espaço com mulheres que têm tanto conhecimento no combate à violência de gênero. Eu vou apresentar aqui uma pesquisa que foi realizada do coletivo Várias Marias, em parceria com a Fiocruz, Minas. E primeiro exibir, enfim, essa série de manchetes de casos muito tristes e recentes de violência contra a mulher, nesse caso, o feminicídio, que é o fim da violência, o último estágio. E hoje, aqui, eu queria falar um pouco de um caso que me marcou muito pessoalmente, porque eu participei da cobertura dele enquanto jornalista, que é daqui de Sete Lagoas, que foi o caso da Fabiana. A história da Fabiana, assim, ela é muito triste, infelizmente, também culminou em um feminicídio. Fabiana foi morta em 2021, ela tinha 26 anos, quando seu companheiro a espancou até a morte. Ela morreu por traumatismo crânioencefálico grave e ela deixou, na época, um filho de 4 anos. As agressões contra a Fabiana iniciaram depois que o companheiro dela viu que ela tinha recebido um oi no WhatsApp de um colega de trabalho. A história de Fabiana, ela se repete em muitas versões, infelizmente, não só em Sete Lagoas, como em todo o país. E aqui, em nome de diversas outras mulheres que se foram aqui na cidade, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, Marinês, Kessia, Tatiele e a própria Fabiana, eu gostaria de prestar aqui uma homenagem. Eu vou falar o seu nome e eu peço que vocês digam presente. Fabiana. Presente. Fabiana. Presente. Fabiana. Presente. Hoje e sempre. Para a morte de tantas mulheres, a gente precisa reconhecer falhas na política pública. Talvez esse seja o primeiro passo para entender como que chegamos a esse ponto. A violência contra a mulher ela é um problema sistemático. Os casos não são isolados. Entendendo que isso faz parte de uma estrutura, é muito mais simples de se formular políticas públicas e um enfrentamento em rede para combater a violência. A gente precisa da disposição do poder público muito mais que somente investimento financeiro, mas um verdadeiro interesse nas pautas e da sociedade civil para formular políticas públicas de enfrentamento em rede. Bom, a metodologia dessa pesquisa. Essas foram as perguntas que nós fizemos para chegar até esses dados.
quais são as mulheres residentes no município, né? Quantas, de qual idade, raça, as principais características, né, dessas mulheres, quantas morreram por diversas causas e quais as causas desses óbitos, quantos são os filhos nascidos vivos e quais as características dessas mães, quem são as mulheres em situação de violência e quais são as principais violências notificadas em Sete Lagoas entre 2016 e 2020, e tem alguns dados mais recentes, de 2021. Gente, tem um telefone tocando aqui atrás, eu não sei de quem que é, mas nessas mesas. Esses dados eles foram reunidos a partir de dados públicos do Ministério da Saúde, do IBGE e da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Bom, a primeira pergunta: quem são as mulheres de Sete Lagoas? Nesse gráfico, a gente tem as principais idades e a gente consegue reconhecer que quase 60% das mulheres de Sete Lagoas têm entre 20 e 59 anos, o que indica uma idade economicamente ativa. Cerca de 65% dessas mulheres são negras, consideradas como autodeclaradas, pardas e pretas. Então, uma maioria de Sete Lagoas, formada por mulheres negras, faz com que a gente deva pensar prioritariamente em políticas que tenham esse recorte de gênero e raça. Quem são as pessoas que gestam em Sete Lagoas? Essa também é uma pergunta muito importante para pensar algumas políticas de saúde para as mulheres. Bom, entre as idades, são dados de 2020, dos nascidos vivos, o que mais surpreende nesse gráfico é o número de crianças que nasceram também de crianças de 10 a 14 anos. Em 2020, foram 13 bebês. Desses 13 bebês que são de menores de 14 anos, 10 deles eram filhos e filhas de mulheres pretas e pardas, o que é um outro recorte de raça para a gente pensar. Na nossa legislação, é considerado estupro de vulnerável aquele ocorrido com uma menina menor de 14 anos. Qualquer relação sexual com meninos ou meninas menores de 14 anos são considerados estupros de vulnerável. Então, em 2020, Sete Lagoas teve 13 nascimentos, né, nascidos vivos dessas meninas. Teve casos de meninas de 10 anos. Então, qual está sendo a política de enfrentamento à violência sexual na cidade? Nós temos falado sobre violência sexual nas escolas. Esse assunto é aberto na cidade? Pensar sobre isso é muito importante, porque outros dados vão apontar aqui que as meninas são as principais vítimas de violência sexual. Então, proteger as nossas crianças é também poder falar de violência sexual de uma forma responsável e indicar como essas crianças podem denunciar, quais são as pessoas que ela tem de confiança na família, pensar os lares que essas crianças vivem, quais são as condições que essas crianças estão. Do total de nascidos em 2020, 87% eram filhos de mães pretas e pardas em Sete Lagoas. Novamente, mais uma geração também, filhos de mulheres pretas e pardas, que devem ser centrais nas políticas de combate à violência de gênero. E agora o foco principal da pesquisa, os índices de violência contra as mulheres em Sete Lagoas. Em 2020, 669 mulheres morreram em Sete Lagoas por diversas causas, e a agressão foi a 17ª causa mais frequente, isso dados do Ministério da Saúde, com 6 casos de mortes em 2020. Dentre essas mortes, as principais foram de neoplasias malignas, de doenças cerebrovasculares e doenças hipertensivas. Por que eu estou citando esses outros casos? Porque a gente precisa pensar que a violência contra a mulher, ela atinge as mulheres de uma forma muito transversal. Então, conviver com a violência doméstica pode acarretar diversos outros problemas de saúde, que não só a agressão. Então, essa mulher pode ter, inclusive, dificuldade de acessar os serviços de saúde por conviver com a violência doméstica, por conviver com um parceiro abusivo que a impeça de acessar os equipamentos de saúde e tratar alguma doença crônica que pode ser a causa final de morte dessa mulher.
Entre 2016 e 2020, né, nesses 5 anos, 23 mulheres morreram por agressão em Sete Lagoas. É uma média de 4 mulheres por ano, 4 mulheres em 2016, enfim. Diversos estudos eles apontaram que os principais autores de homicídios de mulheres são seus atuais ou ex-parceiros íntimos, o que é um dado que corrobora a gravidade, né, da violência doméstica. No sistema de saúde de Sete Lagoas, entre 2016 e 2020, foram 1.274 notificações de violência interpessoal ou autoprovocada em mulheres. Dessas, 72,9%, arredondando para 73%, né, relatadas por mulheres pretas e pardas. 85% dessas notificações de violência no centro de saúde ocorreram dentro dos lares. Então, eu trago um questionamento para vocês. A casa é um ambiente seguro para as mulheres? Isso é muito complexo e complicado também, né, de falar, porque a casa é o lugar que mais ocorrem as violações de direitos, né, agressões e violência doméstica. Então, as mulheres elas correm risco nas ruas, mas correm ainda mais riscos dentro de casa. 64% dessas notificações seriam autoprovocadas, né, nos centros de saúde. E eu coloquei seriam porque, embora muitos casos, né, de mulheres que podem cair e se machucar, também tem muitas mulheres que chegam no centro de saúde que sofreram agressão, mas explicam para os profissionais que, na verdade, elas caíram, né, bateram em algum lugar, enfim, porque tem um receio de denunciar também o companheiro que teria cometido, né, alguma violência doméstica. E entre 2016 e 2020, foram 106 notificações de violência sexual. E, dentre essas todas, 48% cometidas contra meninas de 0 a 14 anos. Novamente, as principais vítimas de violência sexual continuam sendo as crianças. Se a gente for somar também os casos de meninas de 15 a 19 anos, esses dados chegam a 60%. E, novamente, também a perspectiva de raça. Quase 70% desses casos de violência sexual contra meninas pretas e pardas. – 42% das violências interpessoais notificadas nos centros de saúde entre 2016 e 2020 foram praticadas também por parceiros íntimos, que é realmente o que corrobora, né, com as diversas pesquisas de gênero que os parceiros íntimos, né, e companheiros são os principais violadores de direitos e agressores das mulheres. Também temos aqui um recorte de sexualidade e identidade de gênero, que entre 2016 e 2020 foram indicadas 11 notificações de violência em pessoas transexuais e travestis e 21 notificações contra gays, lésbicas e bissexuais. Na nossa pesquisa, nós identificamos uma desinformação quanto às denominações corretas referente ao público LGBTQIA+, o que apontou para uma necessidade de qualificação e formação dos profissionais de saúde para um adequado preenchimento dessa ficha. Eu me lembro que, recentemente, a companheira Ana Cecília, que até está aqui presente e vai falar também, realizou uma formação sobre LGBTQIA+, com os profissionais de saúde. Então, eu espero, inclusive, que tenhamos um desenvolvimento melhor desses dados para os próximos anos. Com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, nós tivemos o resultado que a 19ª RISP, que é a qual pertence Sete Lagoas, é a com maiores taxas de vítimas de violência doméstica e familiar contra as mulheres no ano de 2020. Maior, inclusive, que a RISP de Belo Horizonte, que engloba, né, toda a região metropolitana, que a gente sabe que tem um contingente populacional também muito grande. E no ano de 2020, né, dentro da 19ª RISP, foram 3.852 vítimas que chegaram a denunciar violência doméstica. Dentre os 16 municípios que compõem a RISP, Sete Lagoas está no 6º lugar entre as piores taxas de violência doméstica e familiar contra as mulheres,
referente ao ano de 2020. O que indica também, né, que precisamos pensar em articulações em rede, que o município possa se articular com o Estado para pensar, né, políticas que envolvam a Polícia Militar, que está aqui presente hoje pela PPVD. Em 2021, em Sete Lagoas, foram 3 feminicídios consumados e 11 feminicídios tentados. Às vezes, quando a gente olha para esse número de 3, pode parecer pouca coisa, mas primeiro que cada uma dessas mulheres tem a sua história. Essas mulheres têm família, né? Quantas pessoas ficaram chorando por mortes completamente evitáveis? É isso que se deve pensar. São mortes de mulheres que poderiam ter sido evitadas. E esse dado de 11 feminicídios tentados, ele chama a atenção porque, para chegar na classificação de feminicídios tentados, é porque houve uma violência muito grave contra essa mulher, porque, caso contrário, colocariam lesão corporal, ou lesão corporal grave. Então, podemos dizer que seriam casos de mulheres que, às vezes, levaram algum tiro ou várias facadas, mas que não morreram, né, que sobreviveram e entram nessa classificação. A partir desses dados, a gente produziu um infográfico que a gente pretende entregar para a Prefeitura e distribuir para a população em breve, assim que tivermos, enquanto coletivo, recursos para impressão, que reúne todas as informações que eu trouxe aqui hoje, de uma forma mais sucinta. E o fim dessa pesquisa é apontar para a necessidade de se investir numa forma mais acurada dos equipamentos e serviços especializados para o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Em Sete Lagoas, a gente conta com o CREAS, mas o CREAS não é um serviço especializado para atendimento às mulheres, né, apenas às mulheres. Por isso, se fala da necessidade de um centro de referência de atendimento à mulher, que poderia atuar, né, com uma grande articulação com a Casa da Mulher e conseguir apontar, conseguir trazer encaminhamentos mais precisos e um acolhimento mais respeitoso, adequado, com a formação para essas mulheres. Vou reforçar ao final que esse é um dos primeiros relatórios com dados mais robustos de violência contra a mulher feito em Sete Lagoas, e ele só pôde ser realizado a partir de uma parceria com a Fiocruz de Minas Gerais. A pesquisa ela é fruto de uma emenda parlamentar indicada pelo gabinete da deputada federal Áurea Carolina, em parceria com a deputada estadual Andréia de Jesus, que destinaram essa emenda para a Fiocruz e mostrar também como que o investimento em pesquisa vale a pena. É isso. Muito obrigada pelo espaço.